Você já sentiu que o dinheiro escorre pelos seus dedos como areia? Que por mais que você trabalhe, por mais que você lute, a prosperidade nunca chega até você? Eu vi isso. Eu vi nos olhos de milhares de almas que chegaram até mim com suas mãos vazias e seus corações pesados. E hoje, neste momento exato em que você está me ouvindo, eu preciso te revelar algo que Deus me mostrou sobre 3 tipos de mulheres que serão abençoadas com riqueza em 2026. Não estou falando de sorte, não estou falando de acaso, estou falando de um chamado divino que você pode estar ignorando neste exato momento. Quando eu estava no confessionário, em San Giovanni Rotondo, eu ouvia os sussurros mais profundos das almas. Eu ouvia as feridas que ninguém mais via. E entre todas as dores que chegavam até mim, havia uma que se repetia como um eco interminável. A sensação de abandono financeiro. Mulheres que trabalhavam desde o amanhecer até a noite, mulheres que sacrificavam seus sonhos pelos filhos, mulheres que oravam, mas sentiam que suas preces não eram ouvidas. E sabe o que eu aprendi? Que Deus sempre ouve, sempre. Mas existe algo que bloqueia a bênção. Existe algo que impede que a prosperidade flua como deveria fluir. E esse algo está dentro de você. Deixa eu te contar sobre a primeira mulher que Deus vai abençoar com riqueza em 2026. Ela é aquela que carrega feridas antigas, mas decidiu não deixar que essas feridas definam seu futuro. Você conhece essa mulher? Talvez você seja essa mulher. Ela é aquela que foi traída pela vida de tantas formas. Talvez tenha perdido tudo. Talvez tenha sido abandonada quando mais precisava de apoio. Talvez tenha visto seus sonhos sendo destruídos um por um, como castelos de areia levados pela maré. Mas sabe o que faz dela especial aos olhos de Deus? Ela não se tornou amarga. Ela não fechou seu coração. Ela chorou suas lágrimas, sim. Ela sentiu a dor, sim. Mas ela escolheu perdoar. O perdão é a chave da prosperidade que ninguém te conta. Quando eu carregava os estigmas nas minhas mãos, eu sentia a dor física de Cristo. Mas você sabe qual era a dor maior? Não era a dor da carne. Era a dor de ver almas presas em ressentimentos que as impediam de receber o amor de Deus. Cada mágoa que você carrega é como uma pedra no seu bolso. Você pode não perceber o peso de uma pedra, mas quando você carrega 10, 20, 100 pedras, você não consegue mais caminhar. E como você vai receber a abundância se suas mãos estão cheias de pedras? Esta primeira mulher que Deus vai abençoar aprendeu a esvaziar suas mãos. Ela olhou para aqueles que a feriram e disse: "Eu escolho te liberar, não porque você merece, mas porque eu mereço paz." E quando ela fez isso, algo sobrenatural aconteceu. As portas começaram a se abrir, as oportunidades começaram a aparecer, o dinheiro começou a fluir de lugares inesperados. Por quê? Porque ela criou espaço, espaço no coração, espaço na alma. E Deus sempre preenche o espaço vazio com suas bênçãos. Mas presta atenção, essa mulher não é fraca, ela não é ingênua, ela não esqueceu o que aconteceu com ela. Perdoar não é esquecer. Perdoar é liberar o veneno que estava te matando por dentro. Eu via isso todos os dias. Mulheres que vinham até mim com doenças que os médicos não conseguiam curar. E quando elas finalmente perdoavam, quando elas soltavam aquele peso, o corpo começava a sarar. A mente começava a clarear. E o dinheiro? O dinheiro seguia o mesmo caminho da cura, porque tudo está conectado. Seu corpo, sua mente, seu espírito e sua carteira. Tudo é um reflexo do estado da sua alma. Agora deixe eu te falar sobre a segunda mulher que Deus vai abençoar com riqueza em 2026. Essa mulher é diferente. Ela pode não ter feridas tão profundas, ela pode não ter passado por grandes traições, mas ela tem algo que a impede de prosperar. Ela não acredita que merece. Você já sentiu isso? Aquela voz dentro de você que diz: "Quem sou eu para ter dinheiro? Quem sou eu para ter abundância? Outras pessoas merecem mais do que eu." Essa voz é uma mentira perigosa que rouba seu futuro. Eu conheci muitas mulheres assim. Elas eram generosas, elas eram bondosas, elas davam tudo o que tinham para os outros. Mas quando chegava a hora de receber, elas se sentiam desconfortáveis, elas se sentiam culpadas.
como se a prosperidade fosse algo sujo, como se ter dinheiro significasse ser menos espiritual. E eu preciso te dizer a verdade. Essa é a maior armadilha do inimigo. O inimigo não quer que você seja próspera, porque quando você tem recursos, você pode fazer o bem. Você pode ajudar mais pessoas. Você pode ser instrumento de Deus de formas que você nem imagina. Deus não quer que você seja pobre. Deus quer que você seja livre. E a pobreza não é liberdade. A pobreza é prisão. Eu vi a pobreza. Eu vivi a simplicidade por escolha, mas isso é diferente de viver na miséria por falta de opção. Quando você não tem o que comer, quando você não consegue pagar suas contas, quando você vive no desespero financeiro, você não está livre para servir a Deus plenamente. Você está presa na sobrevivência. E Deus não te criou apenas para sobreviver. Ele te criou para prosperar. A segunda mulher que Deus vai abençoar em 2026 está aprendendo a receber. Ela está aprendendo a olhar no espelho e dizer: eu mereço, não por causa do que eu fiz, não por causa de quem eu sou, mas porque sou filha de Deus. E filhos de um rei não vivem como mendigos. Isso não é orgulho, isso é reconhecer sua verdadeira identidade. Quando você entende quem você realmente é, quando você entende de onde você vem, tudo muda. Sua postura muda. Suas decisões mudam. E o dinheiro começa a te encontrar porque você está vibrando na frequência da abundância. Mas tem algo mais profundo aqui. Essa mulher está aprendendo a se valorizar. Ela está aprendendo a cobrar o que vale. Ela está aprendendo a dizer não para situações que a diminuem. Quantas vezes você aceitou menos do que merecia? Quantas vezes você trabalhou de graça porque tinha medo de pedir o pagamento justo? Quantas vezes você se calou quando deveria ter falado sobre seu valor? Cada vez que você faz isso, você está dizendo para o universo: eu não valho muito. E o universo obediente te dá exatamente o que você está pedindo, pouco. Eu aprendi algo com os estigmas. A dor tem um propósito. O sofrimento tem um significado. Mas o sofrimento desnecessário, o sofrimento que você escolhe porque acha que não merece melhor, esse não vem de Deus. Deus quer te libertar desse tipo de dor. E a prosperidade é uma das formas de libertação. Quando você tem recursos, você não precisa aceitar humilhações. Você não precisa ficar em relacionamentos abusivos por dependência financeira. Você não precisa se calar quando deveria gritar. O dinheiro te dá voz. O dinheiro te dá escolha. E essa é a vontade de Deus para você. E agora chegamos à terceira mulher, a mulher que Deus vai abençoar com mais intensidade em 2026. Essa mulher é rara. Ela é especial. Ela é aquela que entendeu o segredo da semeadura. Você sabe o que é semear? Não estou falando de dar dinheiro na igreja por obrigação. Não estou falando de caridade forçada. Estou falando de generosidade verdadeira que vem do coração transbordante. Esta terceira mulher dá mesmo quando tem pouco. Ela não espera ter muito para começar a ajudar. Ela vê alguém com fome e divide seu pão. Ela vê alguém com frio e oferece seu casaco. Ela não calcula, ela não mede. Ela não fica pensando: será que vou ter o suficiente se eu der isso? Ela simplesmente dá. E sabe por quê? Porque ela confia. Ela confia que Deus vai prover. Ela confia que quanto mais ela dá, mais ela recebe. E essa confiança é o que abre as comportas do céu. Eu vi isso acontecer tantas vezes. Mulheres que tinham quase nada, mas compartilhavam esse quase nada com alegria. E de repente, de formas inexplicáveis, elas recebiam em dobro, em triplo, em 10 vezes, mais do que deram. Não era magia. Era lei espiritual. É a lei da colheita. Você só colhe o que planta. E se você planta generosidade, você colhe abundância. Se você planta mesquinhez, você colhe escassez. É simples assim. Mas poucos entendem. Poucos praticam. Esta mulher entende que o dinheiro é energia. E energia precisa circular. Quando você segura o dinheiro com força, quando você acumula com medo, você está bloqueando o fluxo. É como segurar água nas mãos fechadas. Quanto mais você aperta, mais a água escapa.
Mas quando você abre as mãos, quando você deixa a água fluir, ela volta para você em forma de chuva, em forma de rio, em forma de oceano. O mesmo acontece com o dinheiro. Quanto mais você solta, mais volta para você. Mas atenção, essa mulher não é tola. Ela não dá para qualquer pessoa. Ela não joga suas pérolas aos porcos. Ela discerne. Ela ora. Ela pede orientação divina sobre onde plantar suas sementes. Porque nem toda a terra é fértil, nem todo pedido é genuíno. E ela aprendeu a ouvir a voz de Deus que diz: dê aqui, não dê ali. Ajude este, mas não aquele. Essa sabedoria vem com intimidade, com Deus. Vem com tempo de oração. Vem com sensibilidade espiritual. E existe algo mais sobre essa terceira mulher que eu preciso te contar. Ela não dá esperando o retorno imediato. Ela não fica contando os dias até a colheita. Ela planta e confia. Ela sabe que existe um tempo entre a semeadura e a colheita. Existe o tempo da germinação, o tempo do crescimento, o tempo da maturação. E ela tem paciência. Ela não se desespera. Ela não desiste. Ela continua plantando mesmo quando ainda não vê os frutos. Porque ela sabe que os frutos vão vir. Eles sempre vêm. Para quem espera. Para quem confia. Para quem persevera. Agora você pode estar se perguntando: Padre Pio, eu me identifico com uma dessas mulheres, ou talvez com todas elas. O que eu faço agora? Como eu recebo essa bênção de prosperidade em 2026? E eu vou te responder com total honestidade. Com a mesma honestidade que eu usava no confessionário quando as almas vinham até mim buscando direção. Primeiro, você precisa olhar para dentro. Você precisa ser brutalmente honesta consigo mesma. Quais são as pedras que você está carregando? Quais são os ressentimentos que você está alimentando? Quem você precisa perdoar? E não me venha com desculpas. Não me diga que a pessoa não merece perdão. Não me diga que o que fizeram com você foi imperdoável. Eu já ouvi tudo isso, e eu respondo sempre a mesma coisa. Você não está perdoando pela outra pessoa. Você está perdoando por você. Você está se libertando. Você está abrindo espaço para a bênção entrar. Segundo, você precisa mudar a forma como você se vê. Você precisa parar de se diminuir. Você precisa parar de aceitar migalhas quando Deus quer te dar o banquete inteiro. Olhe no espelho todos os dias e declare: eu sou filha de Deus. Eu mereço prosperidade. Eu mereço abundância. Eu mereço viver com dignidade. E não apenas declare com a boca. Acredite no seu coração. Sinta essas palavras penetrando cada célula do seu ser, até que elas se tornem parte de quem você é. Terceiro, comece a semear. Mesmo que seja pouco, mesmo que pareça insignificante. Encontre alguém que precisa de ajuda e ajude. Não espere ter muito para começar. Comece com o que você tem agora. Dê com alegria. Dê sem esperar reconhecimento. Dê porque você sabe que está plantando o seu futuro. E ore sobre onde semear. Peça a Deus para te mostrar o solo fértil. Ele vai te mostrar. Ele sempre mostra para quem pergunta. Mas tem algo que eu preciso te alertar. O caminho da prosperidade não é um caminho fácil. Você vai ser testada. Você vai ser tentada a voltar aos velhos padrões. Você vai ter momentos de dúvida onde vai pensar: será que isso realmente funciona? Será que Deus realmente se importa com minha situação financeira? E nesses momentos, você precisa se lembrar do que eu estou te dizendo agora. Você precisa se segurar na fé. Você precisa continuar fazendo o que sabe que é certo mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Eu carreguei os estigmas por 50 anos. 50 anos de dor constante. 50 anos sangrando pelas feridas de Cristo. E sabe quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pedi para Deus tirar aquele fardo de mim? Incontáveis vezes. Mas eu aprendi algo. O fardo tem um propósito. A dor tem um significado. E se você continuar fiel durante a dor, a glória que vem depois é indescritível. O mesmo se aplica à sua situação financeira. As dificuldades que você está enfrentando agora têm um propósito. Elas estão te preparando para a abundância que está vindo.
Existe uma parábola que eu sempre amei, a parábola do filho pródigo. Você conhece? O filho que pediu sua herança, gastou tudo em farras e festas e acabou cuidando de porcos, passando fome. E quando ele decidiu voltar para casa, o pai não apenas o aceitou de volta. O pai preparou uma festa. O pai vestiu ele com as melhores roupas. O pai colocou um anel no seu dedo. Por quê? Porque o pai nunca deixou de amá-lo. E Deus é assim com você. Não importa quantos erros financeiros você cometeu. Não importa quantas vezes você falhou. Não importa quão longe você se afastou da prosperidade. Quando você decide voltar, quando você decide recomeçar, Deus não apenas te aceita, Ele te celebra. Ele prepara uma festa para você. E 2026 vai ser o ano da sua festa. Vai ser o ano onde você finalmente experimenta a prosperidade que sempre pareceu tão distante. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa se identificar com uma dessas 3 mulheres. Ou melhor ainda, você precisa se tornar a combinação das 3. A mulher que perdoa. A mulher que reconhece seu valor. A mulher que semeia generosamente. Quando você se torna essa mulher, você se torna imparável. Você se torna um canal de bênçãos. E as bênçãos fluem para você e, através de você, para outras pessoas. Eu quero que você feche os olhos por um momento, só um momento, e visualize como seria sua vida com prosperidade, como seria acordar sem a ansiedade das contas, como seria poder ajudar seus filhos sem se sacrificar até o limite, como seria ter a liberdade de fazer escolhas baseadas no que você quer, não no que você pode pagar. Como seria ser generosa sem medo de faltar. Sente essas emoções. Deixe essas imagens se formarem no seu coração, porque o que você pode visualizar, você pode manifestar. O que você pode sentir, você pode atrair. O que você acredita, você pode viver. Deus já preparou a bênção. Ela já existe. Ela está esperando por você. Mas você precisa se posicionar para recebê-la. Você precisa se tornar a pessoa que pode carregar essa bênção com sabedoria. Porque prosperar não é apenas sobre ter dinheiro, é sobre ter maturidade para administrar o dinheiro. É sobre ter caráter para não se corromper com o dinheiro. É sobre ter coração para usar o dinheiro para abençoar outros. E esse é o tipo de mulher que Deus está procurando para abençoar em 2026. Sabe o que mais eu aprendi durante meus anos de ministério? Que Deus não tem favoritos, mas Ele responde à fé. Ele responde à obediência. Ele responde à persistência. 2 pessoas podem orar a mesma oração, mas uma recebe resposta e a outra não. Por quê? Porque uma estava disposta a mudar. Uma estava disposta a obedecer. Uma estava disposta a fazer o que fosse necessário. A outra queria a bênção sem a transformação. E isso não funciona. Você não pode querer a prosperidade sem estar disposta a se tornar uma pessoa próspera. Você não pode querer a abundância sem estar disposta a pensar abundantemente. E pensamento abundante não é pensamento positivo superficial. Não é ficar repetindo afirmações vazias. É uma mudança profunda na forma como você vê o mundo. É enxergar oportunidades onde outros veem problemas. É ver possibilidades onde outros veem limitações. É acreditar que há mais do que suficiente para todos. Então você não precisa competir, você pode criar. E essa mentalidade se desenvolve com tempo, com prática, com renovação constante da mente através da palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta direta. Você está disposta a mudar? Você está disposta a largar os velhos padrões? Você está disposta a perdoar? Você está disposta a reconhecer seu valor? Você está disposta a semear? Porque se sua resposta for sim, se for um sim verdadeiro, não um sim da boca para fora, mas um sim do coração, então eu te garanto, 2026 vai ser seu ano de virada. Vai ser o ano onde tudo muda. Vai ser o ano onde você finalmente sai da escassez e entra na abundância. Mas eu também preciso te preparar para algo. Quando a bênção vier, e ela vai vir, você vai ter pessoas ao seu redor que não vão entender.
Você vai ter pessoas que vão te criticar. Você vai ter pessoas que vão dizer que você mudou, que você se vendeu, que você perdeu sua humildade. Não deixe essas vozes te afetarem. Não deixe a inveja dos outros te fazer questionar a bênção de Deus, porque a prosperidade sempre atrai críticos, sempre. Mas você não está vivendo para agradar pessoas. Você está vivendo para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E parte desse propósito é prosperar. Parte desse propósito é ter recursos para fazer a diferença. Parte desse propósito é viver com dignidade e ensinar seus filhos que eles também podem prosperar. Você vai quebrar ciclos de pobreza. Você vai abrir caminhos que as próximas gerações vão seguir. Você vai ser pioneira na sua família. E isso tem um preço. O preço é enfrentar a incompreensão. O preço é aguentar as críticas. O preço é continuar mesmo quando parece que ninguém está torcendo por você. Mas vale a pena. Cada sacrifício vale a pena. Então aqui está meu desafio final para você. Hoje, agora, neste exato momento, tome uma decisão. Decida que você vai ser uma das 3 mulheres que Deus vai abençoar com riqueza em 2026. Decida que você vai fazer o trabalho interno necessário. Decida que você não vai mais aceitar a escassez como sua realidade permanente. E depois dessa decisão, haja. Não espere. Não procrastine. Comece hoje a perdoar. Comece hoje a se valorizar. Comece hoje a semear. Porque cada dia que passa é um dia a menos de preparação para a bênção. E lembre-se, Deus não te trouxe até aqui, até este vídeo, até esta mensagem por acaso. Nada na vida de quem serve a Deus é por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito dessa mensagem chegando até você hoje é te despertar, é te sacudir, é te fazer enxergar que você tem sido sua própria barreira para a prosperidade. Mas a partir de agora, você vai ser seu próprio portal. Você vai ser a ponte entre a escassez e a abundância. Você vai ser o instrumento que Deus usa para trazer a bênção não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Eu te abençoo. Com toda a autoridade espiritual que Deus me deu, eu declaro que a prosperidade está sendo liberada sobre sua vida. Eu declaro que as portas estão se abrindo. Eu declaro que o favor de Deus está te alcançando. Mas mais importante do que minha declaração é a sua. O que você vai declarar sobre sua vida? O que você vai acreditar sobre seu futuro? Porque suas palavras têm poder, sua fé tem poder. E quando você alinha suas palavras e sua fé com a vontade de Deus, o impossível se torna possível. 2026 é seu ano. Acredite nisso, viva isso, e quando a bênção vier, e você estiver nadando na abundância que por tanto tempo pareceu impossível, lembre-se de onde você começou. Lembre-se desta mensagem e ajude outra mulher a encontrar o caminho que você encontrou, porque essa é a essência da verdadeira prosperidade. Não apenas receber, mas se tornar canal para que outros também recebam. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, porque o que você acabou de aprender aqui é apenas o começo. Existe mais, sempre existe mais com Deus. Clique no card e continue sua jornada para a prosperidade que Deus já preparou para você. Sua transformação começou hoje, e eu estarei com você, intercedendo, torcendo, acreditando que você vai vencer, porque você não está sozinha. Você nunca esteve, e em 2026 você vai finalmente entender o quanto Deus sempre cuidou de você.